prontos aí para mais uma viagem na história? Vamos viajar pelo tema da semana 4 do PET 3, que traz a colonização da América Espanhola. Quando nós falamos de América Espanhola, nós temos que ter em mente que havia algumas diferenças em relação à colonização portuguesa no Brasil. Os espanhóis encontraram ouro em suas colônias muito rapidamente. Então, eles criaram um sistema administrativo muito coerente e que fiscalizava, com bastante dureza os seus colonos. A sociedade da América Espanhola ela era dividida em chapetones, que eram os líderes coloniais, os colonizadores espanhóis que vieram para a América, os crioulos, que eram os filhos dos chapetones, no caso a elite americana, e em sua grande maioria eles eram comerciantes. Nós vamos ter os mestiços, que eram trabalhadores livres, que eles trabalhavam para se sustentar, não tinham nenhuma participação política e nem eram cidadãos. E nós vamos ter a grande maioria da população, que eram os indígenas, que eram explorados pelos chapetones, pelos espanhóis, de todas as formas, principalmente através da mita e da encomienda. Então, vamos às atividades? 1. Explique os fatores que levaram os espanhóis a dominarem os indígenas. Quando os espanhóis chegaram na América, eles tiveram que lutar, porque havia, por exemplo, o Império Azteca, estabelecido na região do México. Eles ganharam principalmente por causa da superioridade das armas, superioridade bélica, por causa das doenças trazidas da Europa que mataram os índios, e também eles criavam intrigas e divisão entre as tribos indígenas para ficar mais fácil de dominar eles. Número 2. Leia a reportagem e responda às perguntas a seguir. Pelo menos 287 indígenas brasileiros, entre eles 3 Yanomami, já perderam a vida em decorrência do novo coronavírus. Em um ritmo que se acelera, de acordo com o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena, foram 28 óbitos em todo o mês de abril. Já nos primeiros 8 dias de junho, o número triplicou, chegando a 89 mortes. A mais recente perda foi a de Paulinho Paiacã, líder caiapó de 67 anos, que faleceu nesta quarta-feira no Hospital Regional Público de Araguaia, no sudeste do Pará, onde estava internado desde o dia 9 de junho. Antes dele, no sábado, 13/6, um bebê calapalo de apenas 45 dias tornou-se o primeiro óbito registrado entre os indígenas do Xingu, no Mato Grosso. Há outros 2 casos confirmados da doença na região, de acordo com o Ministério da Saúde. É uma reportagem do jornal É o País, um jornal estrangeiro. Aí nós temos as questões. Letra A. Qual a relação entre a questão indígena atual e a dos indígenas durante a colonização espanhola? Gente, como no século XV, a disseminação de doenças que é trazidas pelos brancos, tem dizimado a vida dos índios. No caso atual, a doença é o coronavírus. Letra B. Por que há uma preocupação com as populações indígenas com relação às doenças contagiosas? Primeiro, porque elas se espalham com grande facilidade. E segundo, o organismo dos índios eles não tem imunidade para essas doenças desconhecidas. Então, por isso que leva a muitos óbitos. Letra C. O que poderia ser feito hoje para que as doenças não afetem as comunidades indígenas? O que poderia ser feito é evitar o contato com as tribos indígenas, Uma espécie aí de distanciamento social, principalmente nessa época do coronavírus. 3. A sociedade colonial espanhola tinha uma estrutura rígida e sem mobilidade social. Identifique e explique cada um desses grupos que compunham essas sociedades. No topo aí nós temos os chapetones, Eles eram a elite colonial espanhola. Eles é que dominavam os índios e que vieram colonizar. No segundo lugar aí nós temos os crioulos. Quem eram os crioulos? Eram os filhos dos chapetones, era a elite nascida na América. Geralmente eles eram comerciantes e a maioria deles estudava em
universidades europeias e traziam as ideias europeias para a América. No terceiro lugar, nós temos os mestiços, que era a população livre, sem direitos, né, que trabalhava para se sustentar. Eles não eram cidadãos, não tinham participação política. Por último, na base, nós temos os índios, que era a maior parte da população, e eles eram forçados, né, a trabalhar de modo compulsório. Eles trabalhavam de forma braçal, através da encomenda e da mita, e eram explorados, né, até a exaustão. Número 4. Explique como eram as modalidades usadas pelos colonos para explorar a mão de obra indígena. Letra A. A mita. A mita era um imposto que era pago em forma de trabalho. Esse sistema foi herdado dos incas. Alguns índios, né, eles eram sorteados para trabalhar de modo compulsório, ou seja, até exaustão, nas minas dos espanhóis. Letra B. Encomenda. A encomenda é um sistema baseado no encomendeiro. Quem era o encomendeiro? Era o senhor que recebia as terras da coroa espanhola. Em troca, eles deveriam catequizar e doutrinar os índios, levando eles para trabalhar em suas terras. Então, galerinha, nós fechamos mais uma viagem na história, terminamos a nossa correção, assistam ao vídeo e enviem as fotos das atividades. Um abraço e até a próxima.